Boa tarde, a gente do Grupo PET está no nosso primeiro evento fechado e gravado, que se chama Agora é Case. A proposta é analisar uma propaganda que deu tão certo na TV que hoje pode ser estudada como um case. Então, trouxemos convidados especiais aqui para estar falando para a gente um pouco mais dessa área de publicidade e propaganda, de estratégia de marketing. Um deles é o professor João Guilherme, aqui da Unesp. Ele é professor de Administração Mercadológica 1 e Administração Mercadológica 2. Tem pesquisas relacionadas à estratégia de marketing. E também o Igor, que ele é formado em Publicidade e Propaganda, tem especialização em Design e é o atual proprietário da Arte Design aqui em Tupã. O Agora Case é um evento de negócios, mas mais especificamente da parte de criatividade e marketing. E está bem adequada a proposta do PET enquanto temática no sentido de empreendedorismo. Então a proposta para esse evento é analisar por que para algumas pessoas a propaganda é considerada a alma do negócio. Por que uma empresa ela aparece, cresce e gera lucro. E quais são as estratégias de marketing que as empresas usam para construir uma propaganda e o efeito que elas esperam gerar na mente do espectador. Nós estudamos o mês inteiro propagandas dos mais diversos tipos e nós chegamos de uma campanha de 2009 da Volkswagen, que era do Space Fox, do cachorro-peixe. Nós aqui do Grupo PET entendemos que quando uma propaganda é feita, ela é feita de uma forma intencional, de modo que a agência que criou essa propaganda, ela tem em mente que ela precisa gerar um efeito na mente dos consumidores. Então, tudo é feito de uma maneira intencional e é isso que mais ou menos a gente vai tentar mostrar aqui. A estratégia de marketing foi usada pela Volkswagen, na verdade pela agência contratada pela Volkswagen para fazer essa campanha. Então, a Amanda vai começar falando um pouquinho aí do que faz essa propaganda e da agência também que criou. O Cachorro-Peixe é a peça principal dessa campanha, que conseguiu prêmios em vários festivais publicitários internacionais. Bom, ele foi criado pela agência Almap BBDO e veiculado entre o final de 2008 e início de 2009. E a publicidade Cachorro-Peixe foi por meio de um filme bem humorado que cativou não somente o público-alvo, que seria o produto, mas também todo mundo que teve acesso a essa peça publicitária. Então agora a gente vai ver essa campanha. Roda VT. Eu sonhei que tinha um cachorro-peixe. When the night has come, Ele era meio esquisito. and the land is dark, and that moon is the only light. Às vezes, ele era mais cachorro. Às vezes, mais peixe. No, I won't Ninguém entendia isso be direito. afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand. Mas onde eu fosse, ele ia comigo. Oh, stand Cada sonho que eu tenho, viu? Space Fox, cabe o que você imaginar. Bom, como observamos no VT, ele mostra o sonho de um jovem surfista que desejava ter um animal de estimação, que fosse metade peixe e metade cachorro, que pudesse acompanhar em todos os momentos agradáveis. Enquanto a história é contada, as passagens são ilustradas por diferentes paisagens à beira-mar, mostrando que o jovem vive numa perfeita sintonia com o seu cachorro-peixe. Como o texto audiovisual foi construído, surpreende não apenas pela simplicidade do texto, mas também por apresentar uma trama baseada em uma abordagem criativa. O sonho do protagonista foi posto em prática através de uma computação gráfica, assim foi criado o cachorro-peixe, que é um animal dócil e companheiro, com grande habilidade à adaptação aos mais diversos ambientes, porque nós temos dois extremos, né? A terra e o mar. Cachorro-terra, peixe-mar.
E apesar de diferente, esse cachorro-peixe não causa estranhamento, pois as atitudes que o cachorro-peixe tem é um misto de brincadeiras feito por cachorro e por peixe, o que habilita o cachorro-peixe a viver nos dois extremos, como já disse, terra e mar. Acompanha os jovens nas caminhadas, nas férias, que a gente sempre relaciona ao mar, praia, descanso, no surf e no passeio com o Space Fox. A trama é basicamente visual e narrada por partes, e em um curto espaço de tempo ela acaba se definindo e terminando. E o enredo tem que ter bastante foco porque ele é muito emocional, ele é apelativo. E os símbolos presentes na publicidade, elas estabelecem relações entre si, entre o peixe e o cachorro e o proprietário. Vocês concordam que grande parte dos esforços publicitários para o aumento das vendas dos produtos que eles usam, a mídia televisual é um grande suporte? Primeiramente, eu queria agradecer ao Grupo TED pela oportunidade de falar aqui um pouquinho para vocês. E vantagens que a gente vê na televisão. Ela permite se comunicar com muitas pessoas ao mesmo tempo. É dinâmico, né? Então é possível você criar uma narrativa, que é o caso dessa propaganda. E por conta disso, o uso de cores, de som, tudo isso facilita a transmissão da imagem. Boa tarde a todos. Agradeço pelo convite, né, do PET. E voltando à pergunta, o que você falou, a televisão ela tem um grande meio expansivo de massa, né? Você trabalhando com som, imagem, isso aí agrega muito valor ao produto que você está lançando, né? No Space Fox. Mas assim, como eu estou dizendo, não é a única mídia utilizada aqui de apoio para lançar um produto. Eu lancei essa propaganda na TV. Vou ter X de aumentos na minha venda. Não, tem alguma coisa com suporte, algumas outras mídias que estão agregando valor àquilo lá para que funcione. Claro que a TV é um grande incentivador nas vendas. Uma propaganda que teve da Estrada de Vento, né, a gente falar só da questão da televisão. Pega essa propaganda da Estrada de Vento. É uma mulher que fala assim, vamos para a casa da minha tia em, sei lá, cita lá a cidade. Aí ele fala, eu tenho que ir nessa casa, que eu tenho que passar por ponte, buraco, e você vai imaginando toda a ideia de que ele não vai, né? Porque quem tem um carro gosta de cuidar do carro. E aí ele fala, demorou, eu vou. Aí fala Estrada de Vento, aí você já liga a ideia então assim, é uma mídia paralela, que dá para apoiar. Nesse caso do Space Fox, teve algumas outras mídias paralelas, a mais forte foi a internet. Para essa campanha do Space Fox foram feitos 2 filmes, um com a duração de 1 minuto e outro de 30 segundos. Esse filme de 1 minuto ele foi projetado para festivais de publicidade e o de 30 ele foi projetado para mídia em geral. Outro ponto interessante é o fato do ator, ele parece estar buscando nesse comercial colocar tudo que imaginar dentro daquele carro. De fato esse desejo se realiza ou não? Eu acho que sim, se realiza. Colocar, assim, se você pegar no público jovem, você vai querer o quê? Jovem aqui, é um ser sonhador. Né? Então, se você pegar a primeira propaganda do Space Fox, que é aquela do Biruta do Posto, né? Era voltada para quê? Para a família. Então essa propaganda, eu acho que é um posicionamento de mercado, porque se você pegar a história do Space Fox, ele tem um compartimento embaixo e teve algumas mutilações dele nessa época que foi lançado o Space Fox. Então assim, prejudicou a marca, prejudicou o veículo. Então acho que a mudança de imagem e de público-alvo desse produto foi ideal para o jovem, né, que é um jovem sonhador, e ele consegue colocar todos os pensamentos dele em relação ao cachorro e ao carro dentro de uma ideia que acho que casou com a protagonista. Falando especificamente do vídeo, acho que é muito importante isso que o Igor falou. A gente tem que resgatar o momento em que foi lançado esse produto e para quem realmente ele se destinava. Historicamente, você tem um carro como o Station Wagon voltado para a família. Você tem um jovem com um carro hatch. Depois, caso tenha filho, ele já pensa, preciso trocar o carro, preciso de um carro maior. Na época você tinha Paraty, tinha da Fiat lá, o Weekend, né, Palio Weekend, e
O Corsa, o Lego, e aí entrou esse novo concorrente no mercado. Então, o primeiro pensamento, né, do produto é para atender esse público. E eles tentaram, acho, como foi dito e como a gente entende pela linguagem usada, focar para outro público e quebrar um paradigma de que aquele carro não é só para a família, mas serve para um jovem solteiro que tem coisas para carregar. Trabalha assim no sentido de o jovem ou é 8 ou é 80. Você acha que pelo fato de vamos investir tudo em um negócio que não existe, vamos investir em um cachorro-peixe? Eu diria o seguinte, que o jovem ele tem a linguagem própria dele, ele tem um estilo, um momento de vida, né? O Igor falou assim, ele é sonhador. Ele é sonhador, ao mesmo tempo ele pretende, ele quer, sem saída da adolescência, romper com todas as tradições que existem, a liberdade dele. Então, o que acontece em casa eu quero fazer diferente. Então, eles tinham que se comunicar dessa maneira. E toda a constituição do vídeo mostra esse jovem com liberdade, né? Você está no cenário de praia, ele pode fazer o que ele quiser, ele tem um animal de estimação dele, e aí isso está rompendo com os paradigmas. Né? Tá? O animal meu é diferente, porque eu sou diferente, eu penso diferente. E aí eu acho que essa propaganda, o redator dela foi muito feliz no uso das frases ao longo do texto, porque ela se encaixa e mostra muito bem isso. E o cachorro, assim, cabe tudo que você imaginar, é perfeito. Porque você faz além de imaginar que cabe um ser que não existe, cabe quantas varas você quiser, prancha de surf, engradado de cerveja, um cortador de grama, a sogra, isso fica tudo lá atrás, né? Eu notei umas frases ao longo da propaganda que eu achei a felicidade, né, do redator e que mostra bem isso. Então, assim, cada sonho que eu tenho em um determinado momento, no final ele fala isso. Esse carro, cada sonho que eu tenho, um carro que onde, falando mais do peixe, né, do animal, onde eu fosse ele ia comigo. Então tudo isso você vai fazer uma analogia do carro. A liberdade do jovem, quando ele ganha o primeiro carro, ele para de andar a pé. Onde ele vai, o carro vai com ele. E aí que você começa a ter essa relação de carinho com o carro, de cuidar. Outra frase que eu achei bem legal, ele fala assim, às vezes ele era mais cachorro, às vezes mais peixe. Isso me lembrou da propaganda agora do Prisma, né? Do Prisma. Ele fala, olha, para quem quiser é esportivo, para quem quiser ele é sedã. Então ele vai mostrando que o sedã também é um carro que tem um público tradicionalmente rotulado de pessoas mais velhas. Então a gente verifica que tem um público jovem, né? Mais ou menos entre a idade de 18 e 30 anos, que gosta de praia, surf, tem aparência descuidada, bermuda, chinelo. E através disso a gente caracteriza o público-alvo dessa propaganda, que é jovens com idade de mais de 18 anos, que moram em centros urbanos, que tem como hobby ir à praia no final de semana, ou que possuem algum espírito aventureiro. Mas e quanto ao cachorro-peixe? Eu acho que a ideia do cachorro-peixe é uma ideia mesmo. Né? Você pegar, analisar o carro e o cachorro-peixe, eu acho que assim, as ideias por mais loucas que ele tenha, o cachorro-peixe, que ele mergulha, ele faz xixi dentro da água do mar, e assim, com o carro você pode levar uma barraca, você pode, assim, eu acho que dá um paralelo meio de não sonho, mas que você pode adaptar uma coisa para onde você for. Por exemplo, aquele carro você pode usar ele dentro da cidade, você pode pegar, ele não é off-road, mas se você pegar ele para quer ir à praia, você vai levar muita coisa, você vai levar a família, você vai levar. E ele é a analogia que acho que transmite o cachorro-peixe, é isso, que ele é versátil. Então, uma coisa ligada à outra. A questão, eu acho que a questão de versatilidade, assim, ele é versátil. Por exemplo, ele é cachorro, ele nada, ele vai para a terra. E o carro também, você pode ir na cidade, na terra, na montanha, e pode colocar o que você quiser dentro dele. Eu acho que acho que é mais nesse sentido. O personagem central, o foco seja o jovem, uma certa faixa
universitário, o jovem não tem o recurso financeiro para comprar esse carro. Então ele também, de certa maneira, tem que agradar os pais. Por isso a ideia de ser um carro da família e do jovem. Porque você tem um filho participar da decisão também. Então, na hora de comprar um carro da família, o pai já não aplica sozinho. Eu preciso de um carro grande. A mulher precisa de um carro que tenha compartimento para eu guardar minhas coisas. Meu filho, eu quero um carro descolado para poder pegar as menininhas na baladinha. Então, tem que agradar a família inteira. Mas as questões, essa versatilidade do animal, acho que vai nesse sentido. Então, no vídeo a gente percebe que todas as características que são atribuídas ao cachorro-peixe também podem ser atribuídas ao Space Fox. Eu acho que toda a questão que eu estava falando agora, de ser versátil, né? Que é um carro para família, é um carro que eu posso pegar uma prancha, minha barraca para praia, posso. E ele faz a relação com o cachorro. Na verdade, o foco dessa propaganda, se você analisar mesmo, ele fala tanto do cachorro, ele só fecha no carro no final. Se você pegar a propaganda desse novo i30, ele começou tipo, com um teaser que ele vai falando da tecnologia, tipo, é um outro enfoque, sabe? Então acho que ele quer mudar essa ideia, pensando naquela primeira propaganda que é a do Biruta. Ele quer mudar essa ideia de carro de família para um carro que você possa ir para a praia, possa, né, fazer o que você quiser. E aí ele faz essa ligação com o cachorro. Então, o boneco do posto ali da propaganda, ele é uma viagem, como uma viagem de família mesmo. Eles estão passando na hora da vista lá, com 5 dentro do carro, ali, aquela viagem de fim de semana de férias. No outro vídeo é só o jovem com o animal dele e a liberdade dele nas férias dele. Eu acredito que isso é intencional. Sim, porque quando você fala, a propaganda foi feita em 2009. O fato de... E eu fiz o teste aqui na faculdade, eu perguntei para algumas pessoas. Você lembra da propaganda do Space Fox? Aí a pessoa, não. Do cabe que você imaginar, aí começa a lembrar. Você fala do cachorro-peixe, aí sim. Então o fato de ele ser colocado muito tempo, o cachorro-peixe, e no final feita alusão ao carro, foi muito bem, mas teve um efeito muito grande. Até por isso que a gente lembra hoje, 4 anos depois, de uma propaganda. Tem propagandas que são extremamente lembradas, né? Propagandas da década de 70, de 80, por causa da música, né? Trilha sonora, ou o jingle que é utilizado, fica fixado na memória. Minha mãe conta da propaganda de cobertor Paraíba, tinha uma musiquinha que ela cantava todo dia, era 8 horas da noite, passava propaganda na TV, que era a hora da criança dormir. Então, quer dizer, criou um hábito. E então outro dia ela estava cantando essa. Ela lembra quando pega o neto assim, tá na hora de dormir, mas espera a mamãe mandar, né? Um monte de adultos. Tem muitas propagandas que são lembradas da música e há muitos anos aí. Era exatamente isso que eu ia perguntar, a questão da trilha sonora. Nessa propaganda, Stand By Me. E aí eu ia perguntar se tem bastante impacto, se é uma das principais coisas na composição do filme, a trilha sonora. Eu acho que essa música é uma música emblemática, né? Histórica e remonta a uma época também que existia essa questão de conquista da liberdade, do seu espaço. Por si só ela já causa esse impacto, principalmente nas pessoas mais velhas. Aí você vai trazer, seriam os pais do jovem. Mas eu acho que essa música, se você for analisar ela como uma letra de música, ela traz a questão de que você vai enfrentar os seus medos. A questão do fique comigo também, né? A vontade de ser o carro. Você também, com esse carro eu posso tudo, é isso que ele quis dizer. Qualquer música, se tiver comigo, eu posso tudo. Enfrentar o medo, escuridão, qualquer coisa. E para isso ele liga dois companheiros, né? Tanto o carro quanto o cachorro-peixe. Eu acho que foi um grande apelo aqui. De certa maneira também eu penso que a música, nesse caso, ela não tem um impacto como numa propaganda, uma música da Estrela, essas são mais assim, você até hoje canta a música, a propaganda foi de 20 anos atrás. Essa não, ela fica mais restrita ao momento da propaganda.
ela tem um impacto muito grande no período da campanha, talvez um espaço na frente. Depois disso, tanto é que aí não se repete a música. Se ela fosse constantemente repetida em outras peças, talvez ela virasse uma associação. É o que vai acontecer com o Mercedes Cassiano. Se limitar ao momento. Tomara, né? Tomara. Tem o dos pôneis malditos também, né? Eita. Mas aí, os pôneis malditos, fica na cabeça. Não sai. É muita música criada também no sentido de fixar, né? Isso, de gravar. Pra chamar atenção. Aquela do Michel Teló foi feita nesse sentido. Foi, com certeza. Pra grudar mesmo. Você pegar os funks da vida, a questão da repetição, mentira, até mesmo em esporte, se você pegar, a questão da repetição ela marca muito. E acaba ligando uma outra marca. Loja 100, aquela loja 100. Estação da São. Então a gente pode dizer que o que é importante na trilha sonora é o efeito, independente se é uma cena de romance ou uma cena de terror, por exemplo. E a repetição, no caso para fixação, né? E para identificação com o tema. Seria isso? Eu acho que ali a questão dessa propaganda visual fala por si só. O acompanhamento musical é bacana. Mas eu acho que não tem tanta repetição. É uma música clássica, como a gente falou. Mas eu acho que a questão visual, tanto do carro, quanto do cachorro-peixe, quanto da historinha ali contada, eu acho que eles são um pouco mais que isso. Eu diria que a música, nesse caso, é uma peça a mais na composição da mensagem. Os elementos que estão ali, mais a música, tiveram esse resultado. Bom, nessa nossa conversa aqui, a gente pode perceber que foram usadas várias tipos de estratégias no anúncio, né? Em um único anúncio. Para facilitar a nossa compreensão e atingir os resultados. Que é as pessoas pensarem que o Space Fox é um ótimo carro, o carro que você imaginar, e ficar com isso na cabeça. E esse foi o caso do cachorro-peixe, que conseguiu vários recursos, utilizando essas estratégias, com os resultados muito positivos, não só no aumento das vendas do carro, mas também ele foi para diversos festivais que premiam as melhores publicidades do mundo. Essa agência que criou, não foi a Volkswagen que criou a propaganda, eles em parceria com uma agência, inclusive é uma agência super forte. Isso, acho que é essa daí mesmo. É uma agência super forte que ela não cria propaganda só para a Volkswagen, mas para outras empresas também bem representativas. E é interessante isso, porque quando a gente estava estudando essa propaganda, a gente conseguiu descobrir como que o cara teve essa ideia de um cachorro-peixe. Porque o publicitário que criou, ele é surfista. Então isso se refere bastante também, as experiências que a pessoa tem não enquanto publicitário, mas... Quando eu lecionei um tempo, e quando eu lecionava, a gente falava assim, tem alguns vícios de criação, mais a parte de criação. O que é os vícios de criação? Você sempre vê, você sempre tem que buscar coisa diferente. Pesquisa em blog, pesquisa algumas outras coisas, tendências de criações. Às vezes você leva as coisas do cotidiano seu para uma criação, uma peça publicitária do cinema. Eu acho que esse cara aí, o surfista, né, no grupo de criação, deve ter feito isso. É muito difícil você romper esse pensamento linear que normalmente a gente tem, porque a pessoa, o publicitário, quando criou, teve uma equipe ali trabalhando também, mas ele dá aquela ideia de vamos apostar em um cachorro-peixe, um negócio que não existe. Como é que a pessoa sai desse pensamento linear? A gente estava conversando antes aqui. Por exemplo, se eu falo 2, 4, todo mundo pensa 6. Para 90% das pessoas vem o 6 na cabeça. Porque é um pensamento linear. Mas não que a resposta que eu queira seja essa. Porque pode ser 8, eu posso estar multiplicando por 2. Ou pode ser 16, se eu estiver levando ao quadrado. Então como é que a pessoa consegue essa evolução? Não sei se é possível isso no sentido de ter treino, algum preparo para isso, mas essa evolução exponencial em relação a um pensamento que é sempre linear. Então, está sempre acostumado do mesmo jeito. E ele consegue ter uma... Cara, essa quebra de paradigma, eu acho que é o seguinte, nós precisamos de um parceiro, no caso a Volkswagen foi, a gente está na ideia.
E ele fugiu muito do comum. E ele conseguiu ligar a ideia. Eu acho que assim, para a dupla de criação, apresentar isso para o cliente, ele foi embasado nessa ideia de liberdade, né? Nessa ideia de troca de público-alvo e tal. Você tem que ter um bom embasamento, tem que fugir da ideia, eu sou a favor de fugir da ideia, que é complicado explicar a parte de criação, mas é uma coisa que vem. Não sei, é seu. Eu diria assim, você tem a pessoa que fez isso, ela teve um treinamento, ela estudou, ela fez técnicas. Isso vai habilitar ela a enxergar diferentes caminhos. A universidade vai abrir a cabeça. Só que o cara também tem um empenho individual dele de se desenvolver. Vocês vão ser parecidos na formação em função do que vocês tiveram aqui. Mas cada um de vocês se destacar de uma maneira diferente em função do que vocês se propõem a fazer enquanto pessoas. Então, acho que isso permite o cara expandir, pensar fora do quadradinho ali ou não. Outra coisa é o parceiro, né? Permitir que ele criasse. Muitas vezes você cria, o cara cria uma proposta, leva para a empresa, o cara tradicional fala, não, isso não, pelo amor de Deus, faz outra coisa. É tudo aquilo que você acha que vai causar um grande efeito, você é obrigado a guardar, fazer o tradicional, e o resultado às vezes não é satisfatório, e a culpa é sua, não é do cara que decidiu que deveria ser do jeito que ele gostaria. Você tem essa dificuldade também e tem que ser levado em conta. E o Todd Martin da Volkswagen é um cara jovem, ele tem poucos anos. Então assim, é um cara mente aberto. Agora você pega um senhor lá. Traz um alemãozão para pegar. Tradicional. Não mostrar propaganda, voltar mostrar característica do carro. Eu imagino, na hora que o cara foi dar ideia, eu tinha uma ideia de um cachorro-peixe. Imagina. Como é que ele faz para convencer a equipe? Tão importante quanto você não oscilar em relação ao seu potencial de criação. Então, você não pode ter... Meio que você precisa ter uma equalização em relação à pertinência de ideias. Entendeu? Você não pode uma hora acertar na mosca ou outra hora se acertar no pé. Entendeu? Essa parte de equalizar. Então, você faz dessa forma, mas você faz dessa forma porque você está embasado não só em suas experiências, mas nisso do preparo que o João trouxe aí. Eu acho que é fundamental. E aí também ali a capacidade de persuasão, depois que ele tem a ideia, de convencer a equipe. Né? Essa persuasão acho que é bastante interessante. No brainstorming deles, se você parar para ver, acho que deve ter entrado várias ideias totalmente diferentes. E para você abraçar uma ideia dessa, cara, é complicado. Mas o cara foi feliz. Eu acho que ele foi muito feliz. A propaganda seguinte é uma ovelha nova, né? Não sei se você viu uma ovelha. Então eles vão tirar. Nem sempre, né? A segunda propaganda pode ter um resultado positivo. Essa é para você. Aí o cachorro-peixe fixou mais. Eu não lembrava dessa, eu tentei achar outra propaganda no YouTube, não achei. Tem a da mesa também. Que o cara para no frente do restaurante e tira a mesa do porta-malas sempre. Sai até o garçom de dentro. É garçom. É o do CQC, não é? Do CQC. É, CQC. É propaganda que eles sabem muito bem. Eu acho que a gente tem que destacar assim, a criatividade dos nossos publicitários, é o que faz ganhar os prêmios. Né? E do que você tem uma briga maior entre as empresas, o diferencial passou a ser as propagandas com um tom de humor. Vamos pegar o consumidor de outra maneira, para ele prestar atenção nas propagandas, contando alguma coisa engraçada. Então a gente pode observar 80% das propagandas elas levam para um lado mais cômodo pra gente, e é o que faz a gente fixar, principalmente as de carro. Acho que o legal a gente consegue analisar essa propaganda em apenas 30 segundos, conseguiu reunir muito fatores que consegue chamar a atenção do público-alvo, seja na música como complemento, ou até na analogia que ele faz com o cachorro-peixe e o carro, quando ele começa a acompanha para todos os lugares, é o parceiro dele. E o mais interessante também é a gente pensar que daqui a 20 anos vão ter pessoas que vão lembrar dessa propaganda. O cachorro-peixe, igual o João falou que a voz dele é no cobertor, uma propaganda que teve.
poder de fixação que teve no público-alvo. Também todo esse processo teve início lá no começo do século XX mesmo, quando a propaganda ganhou essa força comercial. E foi desse jeito que todo mundo foi invadido por uma enxurrada de publicidade que atingia desde os bens mais necessários até os mais supérfluos. Então observamos também, como o Herbertinho falou, o uso de uma linguagem fortemente persuasiva nesses textos publicitários desde então. Como vocês estavam falando, a gente pode perceber assim, a força que a linguagem publicitária dos anunciantes tem e como influencia também na sociedade. É realmente essa questão da persuasão. E quanto maior e melhor a persuasão for, mais o objetivo do anunciante vai ser atingido. E foi isso que aconteceu. Eu acho que tomou conta assim, da sociedade nessa época, né? Fez com que as pessoas quisessem comprar, adquirir o carro, estar em sintonia, assim, vamos dizer assim, com o momento que... Esse poder aí, tanto pode ser usado para o lado positivo como negativo, né? É difícil se analisar até que ponto a persuasão de fato contribui para a venda, está prejudicando o cara e criando uma necessidade, né? Eu acho que não cria necessidade nesse caso. Nesse caso específico, não. Você não vai lá, vou comprar um carro, vou comprar esse carro só porque eu vi a propaganda. Mas bem supérfluos, principalmente quando se trata de crianças. Então, muitas propagandas são feitas, persuasão muito grande e acabam influenciando negativamente. Isso é bastante discutido, né? A questão da propaganda em criança está sendo cada vez mais discutida para restringir tipo, o horário, os locais de propaganda, porque a criança não tenha decisão ali do que é certo e o que é errado. E um conceito que normalmente as pessoas têm de manipulação, de persuasão, é nesse sentido de, ele está persuadindo, ele está mentindo, ele está sendo falso, ele está manipulando. E não necessariamente persuasão é isso. Eu acho que nessa propaganda do cachorro-peixe, ele utiliza de persuasão, mas não no sentido de estou oferecendo um carro ou estou convencendo a pessoa a comprar um carro, mas é um convencimento muito mais intenso. Então, por isso que ficou. Bem a ver com o que o Igor falou aí, é a questão da pessoa romper paradigma no sentido de estou disposto a romper um momento de inércia. Ou estou disposto a mudar um pensamento linear para provocar mesmo algo diferente que as pessoas não estão acostumadas. Então proponho um negócio exponencial, não no sentido pejorativo de manipulação, mas mais no sentido de eu quero fazer diferente, eu quero fazer de uma forma intencional. A pessoa curiosa é aquela que rompe paradigmas. Então muitas vezes, e a maioria dos publicitários são curiosos no sentido de que eles não se limitam ao como ou ao o que. E nem tanto também, ou às vezes, ao porquê, mas ao porquê não. E eu acho que se adequa bem a essa proposta do cachorro-peixe. Por que não? Por que não tentar? Eu achei bem interessante e achei que se adequava bastante a isso. E uma coisa que a Fabi falou agora foi a questão da inovação. O que vocês entendem como sendo inovação? É diferente, uma coisa padrão. Algo novo. Mas normalmente a gente associa inovação à tecnologia. Não necessariamente? É uma coisa que é acostumada a dizer. Se voltar nos conceitos de inovação, você que tem inovação, aquela que vai romper um paradigma, vai mudar toda uma sociedade, ou aquela que simplesmente vai agregar algo que já existe, uma melhoria. Sim, exatamente isso. Inovação não tem nada a ver com a questão de tecnologia. Inovação tem muito mais a ver com uma questão de ótica, no sentido de visão, do que a fibra ótica, como muita gente propõe aí como sendo algo revolucionário. Eu acho que o Agora Case, a proposta do Agora Case era exatamente essa, analisar estratégias de marketing, então do que uma empresa pensou enquanto a parte verbal e a parte também não verbal. Então a gente trabalhou aqui questões de semiótica, mas também questões de estratégia de marketing. Então acho que está muito bem representado aqui pelo João e pelo Igor. No próximo mês, então, aliás, na próxima semana a gente já tem o próximo evento do PET, que vai ser o Fique Rico. É um evento que é aberto para o público, também vai ser gravado. E no mês seguinte, evento que a gente não sabe ainda se vai ser aberto ou fechado, mas é o Você High Tech. Uma vez por mês a gente vai ter um evento diferente,
com convidados diferentes. E a gente espera que vocês tenham gostado aí dessa primeira proposta. Sim. Gostaria então de agradecer a presença do Igor. Ele que se mostrou disposto desde o primeiro momento que eu entrei em contato com ele, se mostrou bem disposto a ajudar a gente aí. A gente que não é de Tupã, não conhecia ninguém na área. Então, obrigado aí pela participação do Igor, bastante eficiente. Eu que agradeço e se precisar de novo, só chamar que eu venho com prazer. Também apresento o professor João, trazendo essa ótica diferente, estratégia de marketing. Então, por que a empresa faz isso? É sempre intencional? Então, agradeço aí, João, por ter dado essa outra visão, mais a parte de marketing. Nos próximos eventos. Um dia, eu encontrei uma ovelha nuvem. No começo eu achei estranho. Mas depois até que a gente se deu bem. Todo mundo queria ter uma ovelha nuvem assim. Por isso, aonde eu for, ela vai comigo. Novo Space Fox. Cabe tudo o que você imaginar.